Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Rocha. Aqui a base é sólida, a conversa é sincera e o fundamento é Cristo. Hoje o tema é um pedido de vocês lá no Instagram. Eu fiz uma enquete, dei diversas opções de temas para serem escolhidos e o tema que mais obteve votos foi esse, né? Como lidar com a ansiedade. Eu estou muito empolgado para falar sobre isso com vocês porque a ansiedade tem afetado diversas pessoas nos últimos tempos. Então acredito que o episódio de hoje vai ser muito produtivo e trará bastante conhecimento para você que está ouvindo. E antes de qualquer coisa, meus caros ouvintes, eu quero te lembrar de algo muito importante. Esse sentimento de ansiedade não te faz menos cristão. Você se sentir ansioso não é sinônimo de fraqueza espiritual. Porque todos nós passamos por inquietação, por angústia, né? Passamos por momentos de incerteza. E a Bíblia fala muito sobre isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas passagens. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E olha que interessante, meus amigos, aqui a gente vê Paulo dizendo que a solução para a ansiedade não é ignorar o que nós sentimos, mas entregar tudo para Deus. Quando a Bíblia fala não estejais inquietos por coisa alguma, ela não está mandando você fingir que está tudo bem. Ela está te chamando para um ato de fé, que é você ir até Deus e falar com Ele sobre aquilo que te preocupa, aquilo que te deixa ansioso. E é aí que vem o segredo, né? Oração, súplica e ação de graças. Com isso a gente observa que a oração é uma conversa com Deus. Fala para Ele o que está no seu coração, sem filtro nenhum, com toda sinceridade. Não precisa se preocupar com julgamentos. Com Deus você tem toda a liberdade para falar sobre tudo aquilo que te aflige. E súplicas são os clamores, aquilo que você repete em lágrimas no íntimo da tua alma. Mas sabe de uma coisa, por mais que você não consiga expressar em palavras, Deus ele te entende, Ele sabe aquilo que você está passando. E ação de graças é lembrar do que Ele já fez. É você cultivar essa gratidão mesmo em meio à luta, mesmo em meio à aflição. E qual que é o resultado para tudo isso? A paz que excede todo o entendimento. Ou seja, não é uma paz que faz sentido para o mundo. Não é uma paz que vem das circunstâncias, mas é uma paz que vem do próprio Deus. E, meus amigos, é essa paz que guarda a nossa mente e as nossas emoções de serem dominadas pela ansiedade. A paz que Deus traz em nossos corações. Agora vamos ler aqui o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E aqui Jesus é bem direto, né? A ansiedade ela não muda nada. Ela não resolve o nosso problema. Mas a fé sim, a fé muda as circunstâncias e resolve todos os nossos problemas. E Jesus, quando fala isso, ele não está sendo insensível. Pode parecer que sim, né? Pode algumas pessoas imaginarem isso, mas ele não está sendo insensível. Ele está nos chamando para olhar para o Pai. O mesmo que cuida dos lírios do campo, né, e das aves do céu. Você já reparou que as aves não têm agenda, não têm plano de carreira ou conta no banco, né? Elas não guardam dinheiro, elas não têm estoque de alimento, mas elas vivem, elas cantam e elas confiam. E é isso que Deus quer de nós, que nós confiamos nele mais do que confiamos em nós mesmos, mais do que confiamos em nossos planos, né? Mais do que a gente confia nas pessoas. Porque assim como ele cuida dessas aves, né, como eu mencionei, que não tem dinheiro, que não juntam dinheiro, né, que não tem estoque de alimentos, ele vai cuidar de nós, porque nós somos filhos dele. E, meus amigos, eu não posso deixar de mencionar aquilo que Jesus passou no Getsemane. Isso está em Lucas capítulo 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E Jesus passou por uma angústia extrema, né? E ele não fugiu disso. A gente não vê ele fugindo dessa angústia. A gente vê ele enfrentando essa angústia com mais oração. O versículo menciona que ele orou mais intensamente. E isso nos ensina que quando a gente estiver ansioso, o caminho não é se afastar de Deus, mas aproximar-se dele ainda mais. E deixa eu abrir meu coração aqui para vocês agora. Às vezes a gente tenta controlar tudo, né? A vida, o futuro, as respostas, mas tem coisa que não depende da gente. E é aí que entra o descanso na soberania de Deus. Confiar que Ele tá cuidando, mesmo quando parece que Ele tá calado. Mas Ele não tá calado não, é porque Ele tá trabalhando. Agora guarde isso que eu vou falar pra você com muito carinho em seu coração. Você não tá sozinho. Deus está com você.
em cada lágrima, em cada oração silenciosa, em cada noite em claro. Escuta isso com atenção. Sentir ansiedade não te enfraquece. Continuar firme mesmo sentindo ansiedade, isso sim é força. E digo mais, você não é fraco por se sentir ansioso. Você é forte porque continua caminhando mesmo com o coração apertado, mesmo com a alma aflita. Você é forte porque mesmo com medo você não larga a mão de Deus. E esse foi o episódio de hoje, foi um pouco curto, mas são as palavras que eu queria deixar para vocês. E se você está ouvindo isso, eu te agradeço pela sua audiência e eu peço que você continue me acompanhando aqui no podcast. É complicado começar um projeto como esse, então eu dou muito valor a cada ouvinte que aparece por aqui. E logo em breve eu vou trazer mais pessoas para estar compartilhando aqui mensagens de Deus, para tá dando seus testemunhos. E a tendência é os episódios começarem a ser mais longos, né? Por enquanto eu tô começando ainda, tô pegando jeito. É por isso que eu peço a confiança de vocês e o apoio, tá bom? Um grande abraço, fique firme na rocha e até o próximo episódio.